Eu vou ser bem direto com vocês. Mas depois de ouvir, não saiam correndo, porque senão vocês não vão entender o que eu tô querendo dizer. E aí vocês vão pra vida, fazer o que eu falei e vão se dar mal. Tá certo? A principal coisa que você pode fazer para desenvolver a sua personalidade, para crescer, para amadurecer, é assumir responsabilidades. E por que eu tô dizendo para você ficar, para você ouvir? Porque tem gente que faz isso errado. Você tem dois tipos de pessoa. Você tem um indivíduo que não assume nada de responsabilidade, acha que nada no mundo é culpa dele. Tudo que acontece de ruim, ele culpa o mundo, culpa o governo, culpa as outras pessoas e nunca tem nada que ele mesmo possa fazer para melhorar. Tá errado. Agora você também tem o outro lado das pessoas que assumem coisas demais para fazer. Elas ultrapassam grandemente, excessivamente o limite delas e aí elas ficam doentes mesmo. Elas ficam com burnout, os relacionamentos delas acabam, porque elas não conseguem trabalhar esses relacionamentos, não conseguem conviver com as pessoas, acaba a vida social, não dorme mais, a saúde física deteriora, enfim. Você tem esses dois extremos. Eu quero falar especificamente para as pessoas que não assumem responsabilidade nenhuma, mas não é porque elas, necessariamente porque elas não querem. Certo? Eu dei um exemplo muito extremo da pessoa que ela não quer assumir responsabilidade. Mas existem pessoas que elas não conseguem perceber que elas têm capacidade de assumir mais responsabilidades. Essas pessoas, elas vão ficar presas na etapa da vida que elas se encontram. Elas não vão conseguir crescer. Porque responsabilidade é aquilo que nos torna adultos, que nos torna maduros. Sabe quando uma criança, ela vai para uma excursão na escolinha, e aí os pais têm que assinar um documento. E no documento, onde os pais colocam a assinatura, tá lá, assinatura do responsável. Essa é a definição de um adulto, entendeu? Um adulto, ele é um ser humano maduro e é responsável. Então, eu tô fazendo esse vídeo para te convencer que você precisa assumir o máximo de responsabilidade que você conseguir. E isso funciona, porque eu fiz isso. E eu falo para meus pacientes fazerem também. E todo mundo que eu vejo fazendo isso se dá bem. Todo mundo tem sucesso. Todo mundo cresce. Todo mundo se desenvolve. Agora, entenda o seguinte: você precisa saber distinguir entre assumir responsabilidades, o máximo que você conseguir, e assumir responsabilidades demais, em chutar o balde. Não é isso que eu quero que você faça. Preste atenção. A diferença é a seguinte: vamos supor que você tem aqui uma barrinha, essa barrinha aqui é a quantidade de responsabilidade que você consegue suportar. Eu estou dizendo para você encher essa barrinha e passar um pouquinho a mais. Porque quando você passa esse pouquinho a mais, você vai se sentir desafiado, você vai ficar cansado, você vai trabalhar mais, você vai, enfim, vai dar trabalho. Só que você vai ter uma oportunidade para conseguir ultrapassar o seu limite. E você vai perceber que você é muito melhor do que você imaginava. Sabe aqueles discursos de coach do tipo: ah, sua limitação é uma coisa psicológica, se você acreditar que você consegue, você vai e faz, esse papo assim, entendeu? Eles não estão tão errados, porque realmente existe esse elemento de que quando o ser humano, ele assume mais responsabilidades, mais desafios do que o que ele acredita ser capaz, muitas vezes acontece de ele descobrir que na verdade ele era capaz sim. Na verdade ele era capaz. Ele sempre foi, só que ele nunca soube. Porque ele tinha uma crença limitante. Mas existe uma diferença muito grande entre você e se encher de coisa pra fazer. Se sobrecarregar. Porque isso te deixa doente. Não é tão simples de você conseguir encontrar esse limiar. Por isso que é interessante que você faça terapia. Porque você precisa ter um certo grau de autoconhecimento para você saber as suas capacidades, as suas limitações, entendeu? Mas conhecer de verdade. Você precisa ter esse autoconhecimento, um autoconhecimento mais desenvolvido. Que geralmente as pessoas mais velhas, elas têm esse autoconhecimento mais elaborado. Nem sempre, tá? Como diria o Sócrates, a vida só vale a pena ser vivida se for refletida. Se você não refletir na sua própria vida, você não vai conseguir conquistar esse autoconhecimento. E muitas vezes as pessoas não conseguem mesmo. Mas, enfim. E você também pode ir por tentativa e erro. Você pode assumir uma responsabilidade ali e depois, às vezes, é uma responsabilidade que você pode deixar assim passar e não assume mais. Eu vou dar um exemplo pra vocês que vai ficar muito claro. É o exemplo de um casal, sei lá, que tá casado aí há uns 2, 3 anos e não tem filho. E não tá nem tentando ter. Porque eles acham que não vão dar conta. Porque eles não querem abrir mão de um certo nível financeiro. Porque eles não querem abrir mão do tempo. Porque eles não querem abrir mão de passar tempo juntos.
o casal no caso. Só que quando você faz isso, você está abrindo mão de uma responsabilidade que é intrínseca do casamento, que é a criação dos filhos. E eu vou contar a verdade para vocês. Pouquíssimas coisas amadurecem mais um ser humano do que cuidar de uma criança. Pouquíssimas coisas. E quando você assume uma responsabilidade dessas, você vai enfrentar diversos desafios que você nem imaginava. Só que você vai enfrentar eles de uma forma que, com uma mentalidade do tipo, eu preciso vencer isso, porque eu sou responsável pelo meu filho. Isso vai te dar uma força que você não imagina. Você vai descobrir capacidades em você que você não sabia que tinha. Sabe, quando um desafio ele se apresenta a alguém e esse desafio ele não pode ser negado, nós tiramos forças que nós não imaginávamos. Deus nos capacita, nós crescemos. E é nesse momento, quando você cresce, quando você supera um desafio desses, que você para e pensa: eu sou melhor do que eu imaginava. Eu sou mais capaz do que eu imaginava. E isso é um tipo de autoconhecimento que eu falei pra vocês. Um tipo de autoconhecimento que te ajuda a conhecer os seus limites, as suas capacidades, as suas potências. Você vai se valorizar mais. E o ser humano precisa fazer isso constantemente. O ser humano, ele não quer, no fundo, ele não quer viver simplesmente numa cadeira de praia a vida inteira lá tomando água de coco na frente do mar, entendeu? O ser humano ele precisa de desafios. Os desafios não podem ser muito maiores do que a capacidade dele, porque senão ele vai desanimar, porque ele vai fracassar naquilo. Não importa quanto esforço ele faça, ele está tentando ultrapassar um obstáculo que é intransponível para a capacidade atual dele. Então tem que ser um desafio que seja ligeiramente além da capacidade dele. E é por isso que eu digo para as pessoas assumirem mais responsabilidades. Elas têm que assumir o máximo de responsabilidades que elas puderem. Porque essas responsabilidades, quando você assume de fato uma responsabilidade, você está se isentando da escolha de correr dela. Você precisa resolver aquilo porque é tua responsabilidade. E ponto, acabou. E de alguma forma você está se colocando em uma posição que você precisa superar aquilo. E geralmente quando as pessoas fazem isso, elas conseguem superar os desafios. E elas crescem. Nada, reafirmo a vocês, nada amadurece tanto um ser humano quanto esse tipo de comprometimento. Absolutamente nada. Então eu digo a vocês, se vocês querem amadurecer, se vocês querem se desenvolver pessoalmente, se vocês querem se tornar pessoas em quem as outras pessoas confiam, assuma responsabilidades. Você é muito mais capaz do que você imagina. E você pode aplicar isso a outros casos. Não precisa ser necessariamente o filho, pode ser um trabalho. Às vezes você é oferecido um cargo maior na empresa, só que você vai ter mais responsabilidades, e você vai ficar com medo de assumir aquilo. Será que eu sou capaz? Não sei, eu vou ter menos tempo, tarará, tarará. Você precisa avaliar caso a caso. Mas o que eu quero dizer pra você de uma forma geral? De uma forma geral, você não pode ter medo. Você não pode recusar de fazer as coisas por ter medo de não dar conta. Entendeu? Existem outros motivos pelos quais você pode recusar responsabilidades. Mas não por medo. Não por medo. Então, não tenha medo de aceitar responsabilidades que parecem estar além da sua capacidade. Não vai também aceitar o convite para desenvolver o foguete na NASA, né? Pelo amor de Deus. Tenha bom senso. Tudo que eu tô dizendo aqui precisa de muito bom senso para você entender, tá certo? Por isso que eu pedi para vocês assistirem o vídeo até o fim, porque você pode pegar uma ideia dessas e levar isso para um extremo e você vai se lascar. O que eu quero dizer é: assuma as responsabilidades. Primeiro, aquelas que são suas de fato, que você tem corrido delas, a responsabilidade por si mesmo, pela sua própria saúde, pelo seu próprio cuidado, pelas pessoas ao seu redor, pela sua família, enfim. E, depois disso, quando você perceber que você é capaz de sustentar essas responsabilidades, busque para além de você. Tá certo? Então, deixa um comentário, dá um like aqui no vídeo se você gostou. E compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acha que precisa ouvir isso, tá bom? Se inscreve no meu canal que eu vou fazer vários vídeos como esse. Muito obrigado pela companhia.